Sim, a minha grande preocupação, Rafa, na verdade eu tenho algumas preocupações. Isso que você está falando, eu acho que cabe perfeitamente na ideia, por exemplo, de um Davi Luiz. O Davi Luiz hoje, a balança salário, o quanto ele recebe mensalmente, ela pesa totalmente a favor do valor e não do retorno técnico que ele pode garantir. Teve até um momento do ano que ele foi útil, teve alguns jogos que ele inclusive decidiu, fez gol contra o Bahia, a gente vence o Bahia no Maracanã pelo Brasileirão, naquela Copa América, onde o Flamengo estava totalmente desfalcado, e ele foi um dos caras que assumiu a bronca e o Flamengo conseguiu superar algumas dificuldades. Mas hoje, infelizmente, por mais que o Gabriel tenha feito 2 gols contra o Atlético Mineiro, eu acho que isso ainda é pouco para credenciar ele a uma renovação. Agora, esse é o Cleito como torcedor falando. Vou falar agora o que eu acho que vai acontecer, Rafa. Inclusive, tá? Em cima do que o próprio BAP falou, e eu concordo muito com ele, tá? Eu vou só antes aqui, para você parar de flodar, pronto. Tem uma coisa, o Rafa, que ele disse no podcast do Flow, que é o seguinte: ele não está preparado emocionalmente para tomar a decisão, caso vire presidente do Flamengo, de dizer não à continuidade do Gabriel. Ele falou que ele não tem capacidade emocional para isso. Tá? O que, de certa forma, sou estranho, vindo de um presidente, é estranho. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Hoje, você renovar com o Gabriel, você vai estar abraçando parte da torcida. E doa a quem doer. A maior parte da torcida ainda ama o Gabriel. A galera que não quer a renovação dele, por todas as questões técnicas ou questões físicas do Gabriel, etc, etc, etc. Essa galera que já enxergou que o Gabriel está num declínio, e eu me incluo nisso, essa galera não vai aceitar o Gabriel por um ano recebendo 2 milhões de reais. Até porque ele pode ter um início muito interessante, mas a partir do momento, acredito eu, que o próprio Pedro volte, e entendo eu que o Flamengo, enxergando a situação que está, não é possível que não vá correr atrás de um centroavante. E hoje, desculpa, o Flamengo não pode correr atrás do centroavante que esteja um degrau abaixo do Gabriel. Tem que ser, se possível, um que esteja um degrau acima do Pedro, que até nesse momento, se não me engano, é o maior artilheiro do Brasil ainda. Assim, já está parado há 2 meses e ninguém passa o cara em número de gols. Só para a gente ter uma ideia. Então, assim, cara, realmente, esses 2 gols do Gabriel ontem deixa a situação da renovação dele mais difícil, Rafa. Porque agora, se você não renova, vai ser o argumento de que você não renovou com o cara que deu o seu título. Todo mundo vai condicionar a Copa do Brasil, caso ganhe, porque não tem nada definido, tá? Para quem acha que esse jogo está definido, esquece. Ainda vai ter muita água para rolar no jogo da volta, porque quem vê jogos do Atlético Mineiro sabe muito bem. O Atlético Mineiro é muito forte em casa e fora de casa é uma mãe. O Atlético Mineiro só está nessa final e não foi para o pênalti contra o Vasco porque o Hulk acertou um chute milagroso no final do jogo, tá? Só por isso. O Atlético não jogou absolutamente nada contra o Vasco. Talvez nem merecesse tanto estar nessa final, mas chegou. E muito se engana quem acha que o 3-1 é a garantia de alguma coisa, tá? Agora, voltando ao assunto Gabriel. Eu tenho um carinho muito grande pelo Gabriel, Rafa. Por mais que ele esteja passando por esse momento que ele passa, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele fez merda, estava debaixo de mesa de cassino durante a pandemia, vestiu a camisa de outro time, isso magoa. Só que eu sei separar as coisas. Eu sei separar o jogador da pessoa Gabriel. O jogador Gabriel, e o que ferra muito o Gabriel é o fato dele jogar no Flamengo. Então, qualquer peido vira uma diarreia absurda no Flamengo. Qualquer mínima coisinha já era, irmão. É perda total. Um arranhão no carro, tu vai botar o carro para demolir. É isso. O Flamengo é isso. Cara, uma barata na sala vira um dinossauro absurdo. O Flamengo é isso. As notícias do Flamengo são isso. O Flamengo vence por 3-1. Hoje me parece que De La Cruz está insatisfeito.
Insatisfeito com o quê? De ganhar em dia? De disputar tudo que pode? Pode questionar o time não tá bem. Mas isso não é responsabilidade dele. Pô. Tem nada a ver. Então, assim, é loucura atrás de loucura. O Flamengo é isso, cara. O Flamengo é exatamente isso. E o Gabriel, ele tá inserido nisso. Eu não tenho mais ele como um ídolo, um ídolo brabo. Por quê? Porque ele fez coisas que, para mim, não coincidem com a ideia de um ídolo. Só que, da mesma forma que eu penso isso, tem muito mais gente, tá? Que pensa o contrário, Rafa. Ontem, eu até cantei, Rafa, que o Gabigol voltou. O estádio, cara, eu não lembro da última vez que eu tinha ouvido um barulho tão ensurdecedor dentro do Maracanã. Depois do segundo gol dele, foi uma das coisas mais inacreditáveis que eu já presenciei no Maracanã. A torcida numa única voz, de norte a sul. E geralmente a norte canta um bagulho, a sul canta outro, porque é muito distante. A acústica é uma merda. Absurdo. Foi absurdo. Absurdo. Só que, como eu disse, eu sei separar as coisas. Eu sei que o Gabriel de ontem não foi o Gabriel dos últimos 2 anos. E é exatamente isso que o BAP fala. O BAP, ele não quer ter o poder de... Ele vai canetar no final. Só que a decisão quem vai tomar é um diretor técnico. É um cara que vai ser responsável por avaliar isso que você falou, Rafa. Vai botar na balança o Gabriel. Gabriel, o que você fez nesses últimos 2 anos contra o seu salário? Onde pesa mais? O salário pesa, irmão. Ele vai pesar nessa balança. E aí o diretor técnico vai ter, para mim, 2 opções. Porque, repito, acho muito difícil tomar uma decisão de não renovar com o Gabriel. Eu tenho a minha decisão. Mas se eu tivesse dentro do Flamengo, talvez eu tivesse dúvida, Rafa. Porque você está mexendo com uma parte emocional. Não é mais só com a razão. E quando tu mexe com a emoção, vamos supor que é o BAP que começa a gestão. Ele ganha a eleição. Tu vai querer começar chutando um ídolo? Tu vai querer mesmo ter o sangue nas suas mãos? Vai sair de você essa responsabilidade? Ou você vai tentar dar o braço a torcer e vai esticar a corda por mais 1 ano? É nisso que eu me agarro, Rafa. E é por isso que eu acredito que o Gabriel vai ficar. Agora, no final das contas, eu posso aceitar? Eu posso aceitar. Eu posso aceitar. Eu posso ser o otário que vai aceitar, assim como outros serão. Só que eu preciso ter condições que sejam favoráveis ao Flamengo. Uma delas é essa que você falou, Rafa. Não tem por que eu reservo o ano todo o cara que não mostrou o peru no doping, o cara que vestiu a camisa do Corinthians quando não deveria, receber mais do que o cara que fez 1 gol por jogo enquanto estava disponível. O cara que chegou até a seleção brasileira. Não pode. Não pode você achar que dar 3 anos de contrato, como foi feito com o Bruno Henrique, é certo. Não existe. O máximo que eu posso aceitar é o Gabriel receber menos do que ele recebe hoje e 1 ano de renovação. Dito isso, na minha opinião, ele não aceitaria, então ele deveria sair. Só que eu acho que ele vai permanecer. É um achismo meu. É um achismo meu, apenas meu. Você pode concordar ou não. Eu gostaria que ele não ficasse por tudo que ele fez nesses últimos 2 anos. Eu não posso pegar o 2019. 2019 eu tinha cabelo, eu não tinha calvície. Eu não posso voltar lá atrás, irmão. Eu estou no agora. Qual é a solução que eu tenho para o agora? Eu vou fazer um implante? Eu vou tomar um remédio? Eu vou, raspar e assumir a careca? Eu não posso voltar 5 anos atrás e falar, lá atrás eu tinha cabelo. Não é assim que a banda toca, irmão. O que passou, passou. Só que, infelizmente, para o futebol, Rafa, o que passou tem um peso muito grande. E é por isso que eu acho que, se o BAP ganha, ele não tem coragem de chutar o Gabriel. Por tudo que essa gestão fez, com o Gabriel metendo gol agora no final e conseguindo fazer uma coisinha ou outra, essa gestão também não vai ter coragem de chutar ele. Essa gestão vai permanecer com ele. Então, assim, o meu não é um medo, Rafa, porque se o Gabriel melhorar de desempenho, eu tô tranquilo, irmão. É um jogador útil.
Só que enquanto ele não me provar que ele vai voltar a ser um jogador que vai entregar desempenho, eu não posso voltar atrás, e você falou certo. Você não selou nada em nenhum lugar para garantir que aquilo ali é a verdade absoluta. Você não vai levar isso para o resto da tua vida. Não vai estar escrito no seu túmulo o seguinte: Rafael Smith, bom marido, grande profissional e prometeu que o Gabriel não deveria renovar. Tu não pode selar uma porra dessa no teu túmulo. Eu posso voltar atrás do que eu penso sobre o Gabriel hoje, mas depende do Gabriel me provar isso. O que ele fez ontem é um início que eu jamais imaginava que pudesse acontecer. Só que eu ainda acho que é cedo e precoce você tomar o jogo de ontem como uma regra. Realmente, Rafa, o jogo de ontem é ligeiramente uma exceção dos últimos 2 anos de Gabriel. Cabe ele agora aproveitar esse bom momento, aproveitar que a confiança deu uma guinada de novo e tornar o jogo de ontem a regra e não mais a exceção. Só depende dele agora, irmão, porque tudo que ele queria, ele está tendo graças ao Felipe Luiz, que bancou ali a titularidade dele, tem mérito por isso. Os gols de ontem saem pelo mérito do Felipe Luiz de assumir essa bronca, e não é um pepino fácil, é uma bronca absurda. Ele assumiu a responsa, e no final das contas, por enquanto, o Felipe Luiz justifica o porquê. Só que essa justificativa ainda é muito rasa. Eu preciso de mais profundidade por parte do Gabriel e do Felipe Luiz para provar que é uma justificativa totalmente aceita, Rafa.